Beleza. Então, vamos lá, tá? Então, a nossa aula hoje, certo? É sobre números positivos e números negativos, né? Então, eu pedi para o Kefren, né, e para os outros professores mandarem o convite desse grupo somente para os alunos do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano, porque são alunos que já estudaram a questão de números positivos e números negativos, e como é uma revisão, tá? E como é uma revisão, então vai ficar tranquilão, certo? Então vamos lá, pessoal. Como nós sabemos, tá? O conceito de número, né? O pessoal que estudou comigo aí sabe que a gente explorou bastante o conceito de número, e vocês sabem que o número, né? Ele acompanhou o ser humano ao longo dos anos, ele foi se aperfeiçoando até chegar os números que nós conhecemos hoje, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, que são os números que nós utilizamos para construir qualquer número, eles foram um longo processo, vieram um longo processo, né? Através do tempo de evolução até chegar a esses números que nós conhecemos hoje. Mas os primeiros homens, né? As primeiras pessoas que viviam no mundo, eles contavam com pedrinhas, eles não tinham noção de número ainda, né? Então, eles contavam com pedrinhas, eles contavam com riscos, né? Fazia risquinhos nas paredes, né? Cada risquinho era uma unidade, por exemplo, uma garrafa, um risquinho, né? Eu tenho 2 garrafas, 2 risquinhos, e assim ia, né? Então, quer dizer, aí depois, né? Aí depois veio outras questões, né? Aí veio os números egípcios, né? Inclusive, lá no 6º ano foi apresentado para vocês, por exemplo, o número 1 milhão em egípcio, né? Que era um homenzinho levantando as mãos para cima, né? Aí também tinha os números romanos, que nós aprendemos lá no 6º ano, né? Os números romanos, as letras, né? O V, que é 5, o X, que é 10, né? O C, que é 100, e eles representavam os números com as letras, né? Só que aí o processo foi indo até que nós desenvolvemos o sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós conhecemos hoje, né? Que nós utilizamos hoje, o sistema indo-arábico, né? A gente só utiliza 10 símbolos, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e em diante, e com esses números nós conseguimos montar qualquer outro número, né? Se eu quiser montar o número 1900, eu só preciso do 1, do 9 de 2 zeros. E assim você consegue montar o número 1900, tá certo? Só que chegou um momento, pessoal, ali da nossa história, né, que o menor número que a humanidade conhecia era o 0, tá? Então, como é que ficava quando você ia escrever, quando você ia representar um número que era menor que 0, né? Então ficava difícil, eles ainda não tinham uma noção ainda de como queriam representar um número menor que 0. Aí surgiu quem? Surgiu os números negativos, né? Os números negativos, eles representam um número menor do que o 0, tá bom? Então, por exemplo, aqui nessa notícia que eu coloquei bem aqui, ó, Parque Nacional do Itatiaia registra menos 5,4 graus, novo recorde de frio no Brasil, né? Então, lá em 2019, nós conseguimos atingir o menos 5,4 graus, né? E nós atingimos um valor muito abaixo de 0, né? Então, esse valor aqui, por ser negativo, ele é um valor menor do que 0, tá? Se você for ler essa reportagem aqui todinha, você vai encontrar diversos números para você ver a importância dos números, para nós conhecermos os números, né? A importância dele, porque em uma nota nós temos vários números, olha só. Nós temos aqui, ó, 2019, nós temos aqui o 27, nós temos aqui, ó, por volta de 5 horas, mais um número. Os termômetros marcaram menos 5,4, outro número, né? Aí na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, que fica dentro da reserva,
a 2.452 metros de altitude, olha só, outro número, né? Então, aqui são vários números que nós encontramos nessa reportagem. Então, olha só, por exemplo, números que apresentam data. Então, nós temos aqui números que apresentam data, né? Eu vou apagar aqui para a gente começar, né? Ó, se eu for riscar aqui, ó, os números que apresentam data. Quais são os números que apresentam data, né? Olha só, nós temos aqui, ó, os dias 20, 26 e 27. Ó, 26 está aqui, o 20 está aqui e o 27 está bem aqui, ó. Tá vendo só? Números que apresentam data. E o ano que é 2019. Tem outros números? Tem. Números que marcam horário. Olha só. 5 horas. Cadê os 5 horas? Está aqui os 7 horas, né? E está aqui 5 horas. Números que marcam hora. Números que marcam temperatura. Olha só. Menos 5,4 aqui. Menos 5,2 aqui. Menos 4,1 aqui. Ou seja, números que marcam temperatura. E altitude, que é a altura, né? Em relação ao nível do mar. Então tá aqui, 2.452 metros de altitude, para você ver a importância, tá, dos números no nosso cotidiano. Tudo que nós vamos ver hoje tem número. Você vai ler uma reportagem, tem número. Você vai ler uma nota, tem número. Você vai ler um manual, tem número. Você vai ler um livro, tem número. Você vai ler a Bíblia, tem número, tá bom? Então, quer dizer, os números estão presentes em tudo, certo? Só que chegou um momento em que nós temos que representar números abaixo de zero. E aí surgiu os números negativos, que é para representar números que são abaixo de zero, tá? Números que são menores do que o zero, certo? Por exemplo, você vai fazer uma prova na escola, né? Você vai fazer uma prova na escola, qual a menor nota que você pode tirar numa prova? Zero. É isso? Você não pode tirar uma nota abaixo de zero, certo? Por quê? Porque uma nota abaixo de zero não existe, a não ser que você esteja devendo, né? Mas é muito raro isso acontecer. Alguém aqui já tirou uma nota negativa numa prova? Não. O mínimo que você consegue tirar é zero, tá bom? Então chegou um momento em que o homem ele precisou, quando eu falo homem é o ser humano, tá? Que o ser humano precisou, né, começar a registrar números abaixo de zero. E aí surgiu os números negativos, tá bom? Então vamos começar aqui com os números positivos. Os números positivos, pessoal, são medidas acima do zero, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses são números acima do zero, tá bom? Ó o zero aqui na reta. Ó, tá aqui a reta. O zero tá aqui, ó, tá vendo? E os números estão indo para a direita, né? Observe o quanto maior o número, mais longe do zero ele é. Então você pode observar, pessoal, o seguinte: quanto mais distante do zero, tá? Quanto mais distante do zero, maior ele é. Não é assim que funciona? Quanto mais distante do zero o número, maior ele é. Por exemplo, quem é maior, né? O 1 ou o 4? Ora, o 4 é maior. Observe só a distância que ele está do zero. Ou a distância que ele está do 1 e ora a distância que o 4 está do zero, né? Então, quanto mais distante do zero, o número positivo, tá? O número positivo, quanto mais distante do zero tiver o número positivo, tá? Maior ele vai ser, tá? E os números positivos, eles podem ser apresentados sem o sinal de mais, tá? Ou com o sinal de mais do lado, tá vendo só? Ele pode aparecer assim, ele é positivo, e ele também pode aparecer assim, ó, tá? Com o sinal de mais do lado, também é positivo. Dessas duas formas, ele é um número positivo, sem o sinal de mais ou com o sinal de mais, tá? Continuando agora, vamos aos números negativos. Então, como eu falei, números negativos são números abaixo de zero, tá? E as características deles são contrárias dos positivos, né? Então, dos positivos é o seguinte: quanto mais distante do zero, maior vai ser o número. Dos negativos, não. Dos negativos, quanto mais próximo do zero, maior ele vai ser, tá bom?
Observa que ele é o contrário, né? E quanto os positivos, quanto mais longe do zero, maior ele é, os negativos, quanto mais próximo do zero, maior ele é, tá? E os números negativos apresentam medidas abaixo de zero, ou seja, números que são menores do que zero. E eles são representados com o sinal de menos, ó, tá vendo só aqui, ó? Todos eles têm um sinal de menos. Quando tem um sinal de menos do lado, isso quer dizer que nós temos um número negativo. E olha só a setinha para onde vai? Para a esquerda agora, né? Os números positivos era para a direita. Os números negativos são para a esquerda, tá bom? E observe uma coisa aqui, ó. Quanto mais próximo do zero, o número negativo, tá? Maior ele vai ser. Ele é diferente do positivo. Então, por exemplo, quem é maior, o menos 4 ou o menos 1? Certo? Quem é maior, o menos 4 ou o menos 1? Quem vai responder essa pergunta, né? Quem vai responder essa pergunta vai ser vocês, certo? Eu escrevi o nome de todo mundo aqui no meu celular. Quem estudou comigo sexto ano no passado, sabe que eu trabalhava com sorteio, tá? Sabe que eu trabalhava com sorteio para responder, só que aqui eu não podia usar os números, né? Porque aqui não tem número, até porque tem 3 turmas aqui. Tem o pessoal do nono, tem o pessoal do oitavo e tem o pessoal do sétimo, né? Sem contar, tem uns gaiatos aqui do ensino médio que entraram aqui também, né? Porque eles não sabem nem somar nem subtrair. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta sobre o número negativo, tá? Eu vou sortear uma pessoa da sala. Essa pessoa ela vai ligar o microfone e ela vai ter que responder a minha pergunta, tá? É sorteio aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou sortear o número aqui, tá? Ó, tá sorteando. Ó, cadê? O nome aqui é Ellen Lopes. Tá aí a Ellen? Ellen Lopes tá aí? Ellen? Você está aí, Ellen? Ou fugiu? Tem gente que tá saindo da aula já. Depois eu vou pegar vocês, tem problema não. A Ellen tá aí, pessoal? A Ellen está na sala? Oi, Ah, tá aí, apareceu. desculpa. Né? Ellen, você estuda em qual série, Ellen? Oitavo ano 1. Ah, você é do oitavo, tá bom. Então vamos lá, Ellen. É o seguinte, a pergunta é o seguinte. Quem é maior aqui? Quem é maior, tá? O menos 4 ou o menos 1? Quem é maior? O -4? Aquela pergunta. Quem é maior? O menos 4 ou o menos 1? O -1, já que não é o -4. E é óbvio, né? Porque quanto mais os números negativos, quanto mais próximos do zero, maior ele é. Ele é o contrário do Ah, tá, positivo. entendi. Entendeu? Agora Entendi. vamos sortear outra pessoa. Obrigado, Ellen, tá? Você pode De desligar o nada. microfone. Agora vamos. A Indianara é obrigatória ela responder isso aqui. Indianara, você tem que ligar o microfone agora. A Indianara estudou comigo ano passado, no sexto ano, tá no sétimo. Cadê? Cadê o microfone, Indianara? Não, tem que ir, né? Tem negócio de vou não, vou não, vou não. Vai ter que ir, tem problema não. Bora lá, liga o microfone aí. Vai responder uma pergunta bem simplesinha que eu vou fazer para ti. Cadê? Aí, Oi, ligou. Ligou, Janara. Tá tudo bem, Janara? tudo, e o senhor? Tá tudo bem também. Vamos lá, Janara. Vou perguntar aqui para você, tá? Eu vou... Quem é maior? Quem é Tá. maior, tá? Quem é maior? O menos O 2 ou o -1. menos 3? Não, a pergunta. Ou Quem é maior? o O menos -2. 2? Aê, palminha. Obrigado, Janara. Obrigado, tá? De Beleza. nada. Vamos para o próximo. Pode desligar o microfone, tá? Agora vamos para o próximo slide. Pessoal, continuando então. Ó, então olha aqui, ó.
números positivos e números negativos. Então, os números positivos, como eu falei, pessoal, quanto mais longe do zero, maior ele é, tá? Quanto mais longe do zero, maior ele é. Os números negativos, quanto mais longe do zero, menor ele é, tá? É o contrário, tá, pessoal? O número positivo, se você quanto mais longe do zero, maior ele é. O número negativo, quanto mais longe do zero, menor ele é, tá? E o zero? O zero, ele é positivo ou é negativo? O zero, ele é neutro, tá? Ele não é positivo e nem negativo, tá bom? O número zero é neutro, tá bom? Pessoal, não precisa se preocupar em relação a tirar print da tela, tá bom? E não precisa se preocupar em gravar a aula, porque esse slide aqui eu vou mandar pro grupo depois da aula, tá bom? E a aula está sendo gravada e ela vai pro YouTube, depois eu mando o link para vocês, caso vocês queiram ver de novo, tá certo? Continuando, né? Olha só que essa tirinha, né? Essa tirinha que eu tirei aqui, tá? A moça falou bem assim, ó. Aqui a temperatura está 10 graus positivo. Olha onde está o 10 graus positivo. Bem aqui, ó. Né? Olha só o 10 graus positivo. Aí o rapaz respondeu bem aqui sim, ó. Aqui a temperatura está 10 graus negativo. Olha aqui, ó, onde está 10 graus negativo. Tá bom? Olha aonde está o zero, né? O zero, ele está aqui, ó. Olha o zero onde está, né? Ó. Então, a moça, né? Ela está com 10 graus positivo, ou seja, 10 graus acima de zero, tá bom? E o rapaz está 10 graus negativo, ou seja, 10 graus abaixo de zero, né? Certo? Ela está 10 graus abaixo de zero. O rapaz, ele está 10 graus acima de zero, tá? Ou seja, é um número maior do que zero. E a moça, ela está 10 graus, o rapaz está com 10 graus negativo, ou seja, 10 graus abaixo de zero, tá bom? Continuando a aula, né? Olha só aqui, por exemplo, ó, olha só, né? Eu copiei as menores temperaturas registradas de 2019 no Brasil, né? Então, essa aqui foram as menores temperaturas registradas no Brasil, certo? Então, eu vou fazer uma linha bem aqui, ó, tá? Por que eu vou fazer uma linha bem aqui? Porque esses números aqui, ó, todos eles são positivos, né? Todos eles são positivos. Então, esses números aqui, ó, eles estão acima de zero. Essas temperaturas estão acima de zero, né? Por exemplo, ó, em Bom Jardim da Serra, fez 0,3 graus positivo, ou seja, é um valor acima de zero, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, no Parque Nacional do Itatiaia, né, fez menos 5,4. É um valor negativo, ou seja, é um valor abaixo de zero. Vou fazer um sorteio agora, né, para ver quem que vai responder essa uma pergunta. Vai ter que ligar o microfone, beleza? Vou sortear agora. Cauã. Cauã está na aula? Cauã está. Tem um tal de Cauã Game Louco pro Caminhão aqui. É ele. É você, Cauã. Tá? Liga o microfone aí, Cauã. Cauã. Vamos ligar o microfone. Que não, Cauã. Que não, Cauã, você é um cara que é youtuber, que eu sei. Liga esse microfone aí, Cauã. Vamos lá, vamos responder a pergunta aqui. A Indianara veio, então agora é a sua vez. Bora. Bora, Cauã. Liga rapidão. A pergunta é fácil, Cauã. Nada muito difícil, não. Qual a pergunta, professor? Opa, agora sim. Vamos lá. Cauã, você estuda em qual série, Cauã? 7 ano 3. Ah, tá, o Cauã. Agora eu lembrei. Pessoal, vamos lá. Olha a pergunta que eu vou fazer para você, tá? Você está olhando a tela aí, Cauã? Tô. Seu irmão também está na aula?
Ele tá comigo aqui. Ah, beleza, vamos lá. Então é bom que assim que vai responder são os dois. Cauã, em qual cidade... Espera eu perguntar para você responder, tá? Em qual cidade tem a maior temperatura? O São Joaquim... Vou escrever... Calma aí. Vou riscar aqui. Qual cidade tem a maior temperatura? São Joaquim ou Frei Rogério? Quem tem a maior temperatura? E São aí? Joaquim? Quem é maior? Quem é maior? Olha a pergunta. Quem é maior? O Frei Rogério Frei com 3. Rogério. Aê, Cauã. Tá certo. Beleza. Maior. Frei Rogério tem 3,2. São Joaquim é 2,6. Não é isso? Então, Aham. 3,2 é 3,6. Beleza, Cauã. Vamos pro próximo, então, agora. Vamos pro Tá, próximo sorteio. Pode desligar o microfone, tá, Cauã? Obrigado. tá. Vamos lá. José Vitor. José Vitor está aí, José Vitor? José Vitor está. José Vitor, você pode ligar o microfone aí rapidão? Oi, Opa, José Vitor. Tá bom? Tá me ouvindo, José Vitor? Tô. Vamos lá. Olha a pergunta que eu vou fazer para você, tá? Nessa tela aqui de temperaturas, tá? Nessa tela aqui de temperaturas, a cidade de Ponte Alta do Norte tem 3,4 graus. O Parque Nacional do Itatiaia tem menos 5,4. Quem aqui é a menor temperatura? É Ponte Alta, com 3,4, o Parque Nacional do Itatiaia, com menos 5,4. Quem é o menor aqui? Quem é o menor? O Parque Nacional. Beleza, Zé Vitor. Parabéns, certinho. Tá? Tranquilão. Obrigado, Zé Vitor. Pode desligar o microfone agora, tá? Certinho. Pessoal, então vocês estão vendo aí, né? Questão do número positivo, número negativo, tá bom? Continuando agora, vamos agora verificar como a gente calcula saldo, né? Saldo. Então, quando a gente fala em saldo, pessoal, é saldo bancário, saldo de gols, saldo de pontos, né? Então, saldo nada mais é do que uma diferença. Você vai calcular uma diferença aí, certo? E algumas vezes a diferença pode dar um número negativo, tá? Então, como por exemplo aqui, o pessoal corre de futebol, né? Tem o saldo de gols, correto? Tem um saldo de gols. Então, o saldo de gols de uma equipe, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Quando que o saldo de gols de um time é positivo? Quando o time ele faz mais gol do que toma. E quando que o saldo de gols de um time é negativo? Quando ele toma mais gols do que faz, tá bom? Então, o saldo é a diferença, né? É a quantia de menos em relação aos gols marcados menos os gols sofridos, tá? E assim você tira o saldo. Por exemplo, no jogo, o meu time fez 6 gols. Tá aqui, ele fez 6 gols, né? Mas ele tomou 4 gols. Então, faz 6 menos 4. E aí o meu saldo de gols é quanto? 2. Ou seja, eu tomei 6 gols, eu fiz 6 gols, eu tomei 4 gols, então o meu saldo ficou em quanto? 2. 2 gols, tá bom? Vamos agora aqui um exemplo. Olha aqui, ó. No torneio, cujos resultados estão abaixo, cada equipe ganhou um jogo e perdeu um. Qual tem o maior saldo de gols e o menor? Vamos lá, olha aqui, ó. Então, olha só, o primeiro jogo, né? O Juventus ganhou do Atlético de 5-2. No segundo jogo, o Atlético ganhou do Vitória de 3-2, tá? E no terceiro jogo, o Vitória ganhou do Juventus de 4-3, tá? Aí qual é o saldo de gols? Quem tem o maior saldo e quem tem o menor? Vamos lá, tá? Vamos começar aqui devagarinho, certo? Responda aí no chat, tá? Digita. No primeiro jogo, tá? Quantos gols o Juventus fez? Responda aí no chat, tá? No primeiro jogo, quantos gols o Juventus fez?
Beleza, Altier, Pedro Henrique, beleza, Cauã, tranquilo, tranquilo. Então, no primeiro jogo, o Juventus fez 5 gols. Ótimo. Eu coloco aonde isso aqui? Em gols pró. Gols pró são os gols que o time fez. Então, eu coloco aqui, ó. No primeiro jogo, o Juventus fez 5 gols. Tá bom? Mas no primeiro jogo, tá? No primeiro jogo, o Juventus, ele tomou quantos gols? Responda no chat aí para mim. Quantos gols o Juventus tomou? Isso, muito bom. Então, o Juventus, ele tomou 2 gols. Então, olha só. No primeiro jogo, o Juventus, ele fez 5 gols e tomou 2 gols, tá bom? Vou colocar aqui sinal demais, porque eu tenho que somar quantos gols ele fez e quantos gols ele tomou para que eu possa calcular o saldo, tá bom? Agora, olha só. No primeiro jogo, ainda no primeiro jogo, tá? Quantos gols o Atlético fez? No primeiro jogo, aqui, ó. No primeiro, aqui, hora seta, no primeiro jogo, isso, no primeiro jogo, ainda no primeiro jogo, o Atlético, ele fez 2 gols, né? Mas no primeiro jogo ainda, o Atlético, ele tomou quantos gols no primeiro jogo? Isso, 5, beleza, tá? Vamos lá. Estamos começando a preencher nossa tabela, tá? Agora vamos para o segundo jogo. No segundo jogo, quantos gols o Atlético fez? Isso. No segundo jogo, o Atlético fez 3 gols. Tá bom? Agora, no segundo jogo, tá? No segundo jogo, quantos gols, tá? Quantos gols o Atlético tomou? Isso, 2. Muito bom. Tá? Vamos lá. Continuando agora, tá? Olha só. Então, olha só. Agora aqui, ó. Ainda no segundo jogo, quantos gols o Vitória tomou? Pô, desculpa, o Vitória fez. Desculpa, quantos gols o Vitória fez? Não, desculpa. Quantos gols o Vitória fez no segundo jogo? Isso, 2. E quantos gols o Vitória, tá? Tomou no primeiro jogo? 3. Muito bem. Isso, desculpa. Agora vamos lá. No terceiro jogo, foi Vitória e Juventus. Correto? Quantos gols o Vitória, tá, fez no terceiro jogo? 4. Muito bom. Beleza. Quantos gols, tá, o Juventus, o Vitória, ele tomou nesse jogo aqui? 3. Tá. Agora a gente falta preencher quem aqui? A gente falta preencher o Juventus, né? Então, o Juventus, aqui, né, no terceiro jogo, ele fez 3 gols, né? Mas tomou quantos gols? 4, né? Então, aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O Juventus, né? No total, ele fez 8 gols. O Atlético, no total, fez 5 gols. E o Vitória, no total, fez 6 gols. Tá ok? O Juventus, no primeiro jogo, ele fez... o Juventus, ele tomou 6 gols. Tá? O Atlético, ele tomou 7 gols. E o Vitória tomou 6 gols. Tá? Então, o Juventus, no total, fez 8 gols, mas tomou 6. O Atlético fez 5 gols, mas tomou 7. E o Vitória fez 6 gols, mas tomou 6. Tá bom? Agora vamos calcular a diferença, que é para calcular o saldo.
como é que você calcula o saldo? Os gols pró, que são os gols que ele fez, e subtrai pelos gols contra, que são os gols que ele tomou, tá bom? Então, o Juventus, ele fez 8 gols, né? E tomou 6. Aí, quanto que é 8 menos 6? 2. Né? Então, o saldo de gols do Juventus é 2. O Atlético, ele fez 5 gols, menos, mas tomou 7 gols. Quanto que é 5 menos 7, pessoal? Tu tem 5 e tira 7. Dá quanto? Olha só. Quanto? Faz assim com a mão, ó. Faz assim com a mão. Quantos dedos tem uma mão? 5. Correto? Tira 7 dedos daqui. Você consegue tirar 7 dedos daqui? De 5? Não, né? Ou seja, ele fez menos gol do que tomou, tá? Ou seja, ele tomou gol. Então, ele tem 5 e tomou 7, né? Ele tomou mais do que fez. Então, ele está devendo. Então, vai ficar o quê? 2 negativo. Por que 2 negativo? Porque ele tomou 2 gols a mais do que ele fez. Ele está devendo gol, tá? Por quê? Porque ele fez 5 gols e tomou 7. Então ele está devendo gols, tá bom? E o Vitória, ó, ele fez 6, mas tomou 6. E 6 menos 6 é 0. Tá bom? Agora vamos lá. Em relação ao saldo de gols, em relação, tá, ao saldo de gols, aqui, ó, você vai olhar só essa parte aqui, ó, tá? Você vai olhar só essa parte, tá bom? Em relação ao saldo de gols, quem é que fez mais gols? O Juventus, o Atlético ou o Vitória? Quem fez mais gols? Vamos lá, pessoal, responda no chat aí, tá? O nome. Muito bem, o Juventus. Tá bom? O Juventus fez mais gols. Quem é o segundo time, tá? O Juventus é o primeiro, tá? É o primeiro, vamos lá. O Juventus é o primeiro, tá? Quem é o segundo lugar aqui na classificação? Quem fez menos 2 ou quem fez 0? Quem é maior? O 0 ou o menos 2 que é maior? Né? Então, o segundo lugar vai ser o Vitória. Por quê? Porque o menos 2 é menor do que 0. Tá? Então, o terceiro lugar aqui vai ser o Atlético. Então, em primeiro lugar, Juventus. Em segundo lugar, o Vitória. Em terceiro lugar, o Atlético. Por que o Atlético? Porque ele tomou mais gols do que fez. Então, ele ficou com um saldo negativo. Tá ok? Continuando nossa aula, tá? Eu até coloquei aqui bonitinho, ó, tá? Aqui tudo certinho, né? Para ver como eu vou passar isso aqui em PDF para vocês, né? Tem que deixar bonitinho. Vocês estão observando aqui, né, classificação? Juventus em primeiro, o Vitória em segundo, o Atlético em terceiro. Por que o Atlético está em terceiro? Se o saldo é menos 2, é porque o saldo do Vitória é 0. E menos 2 é menor do que 0. A gente aprendeu lá na reta numérica que eu apresentei para vocês, que quanto mais longe o número está do 0, né, se ele for negativo, menor ele é. Vamos agora trabalhar com saldo bancário, pessoal, né? Então, quando você vai lá, aqui ninguém tem conta bancária, mas os papais e as mamães de vocês têm, né? Os avós, as tias, todos eles têm conta, alguns têm conta bancária, outros não têm, mas a maioria tem, né? Então, no saldo bancário, né, você vai lá olhar quanto que você tem no banco. E nesse saldo bancário, você pode olhar se você tem dinheiro no banco ou se você está devendo o banco, né? Quando que você está devendo o banco? Quando você tira dinheiro que você não tem. Aí você fica devendo o banco. Tá? Então, por exemplo, esse homem aqui está triste. Por que está triste? Porque ele foi olhar lá o saldo bancário dele, né? E viu que
ele estava devendo dinheiro para o banco. Então ele ficou triste porque o saldo dele está negativo. Já essa moça aqui, ela está feliz porque ela foi ver o saldo bancário dela, né? E o saldo bancário dela está positivo, ou seja, ela tem dinheiro na conta, né? Pessoal, quando o saldo ele está negativo, é porque você está devendo dinheiro, ou seja, você tirou dinheiro do banco que você nem tinha, tá? E quando você está com saldo positivo, tá bom? É quando você tem dinheiro no banco. Então, por exemplo, aqui esse extrato, né? Então tem todas as movimentações aqui, né? Todas as movimentações bancárias, né? A gente tem que olhar aqui somente essa parte aqui que interessa para a gente, ó. O saldo disponível, né? E aí o saldo também aqui assim, ó. 3.918,11 centavos C. Observe aqui, ó. C, outro C aqui, né? Quando você olha o saldo, a palavra C quer dizer crédito. Crédito, tá? No saldo bancário é quando você coloca dinheiro na sua conta. Então, todos esses aqui de azul, tá? Que tem a letra C do lado, né? É porque você está colocando dinheiro. Esses aqui, ó, só mudar a cor da tinta, tá? Esses aqui, ó, que acompanha o Dzinho, ó, recarga de telefone, né? Ó, pagamento Titu, né? Olha aqui, pagamento cartão, tá de vermelho, tá vendo? Ó? Água, luz, telefone. Pagamento, né? Deve ser de título, correto? Observe aqui que tá com a letra D. D, pessoal, né? D, tá? É débito. Débito. Tá bom? E débito é quando você tira dinheiro. Tá bom? Crédito é quando você coloca dinheiro. E débito é quando você tira dinheiro, tá bom? Não confundam com o cartão de crédito. Cartão de crédito já é outra coisa, apesar do nome ser parecido, tá bom? Mas o problema aqui é quando é C, é crédito, e crédito é positivo, porque você está colocando dinheiro na sua conta. E débito é negativo, porque você está tirando da sua conta, tá bom? Alguma dúvida em relação a débito e crédito, né? Vocês podem escrever no chat aí. Quem tiver dúvida, escreve não. E quem tiver dúvida, escreve sim, tá? Vamos lá, então, continuando, tá? Olha só aqui o saldo. Isso aqui é um extrato bancário. Ó, observe aqui, ó. Crédito, né? Crédito, débito e saldo, tá? Então, crédito é quando você coloca dinheiro, tá bom? E débito é quando você tira dinheiro, tá ok? Crédito é quando você coloca dinheiro e débito é quando você tira dinheiro. Então, vamos lá, olha só. No dia 24, né, ele tinha um saldo de R$ 60. Esse saldo aqui ele está positivo, né? Não tem necessidade de eu colocar um sinal de mais aqui para saber que ele tinha R$ 60 na conta, correto? Então, olha só, ele tinha R$ 60 positivo, tá bom? Agora, olha só, no dia 26, ele fez um crédito. Crédito, tá? É quando você coloca dinheiro. Então, olha só, ele tinha 60, ele colocou 30. Quanto que ficou de saldo? Ele tinha 60 e colocou 30. Quanto que ele fica de saldo? Né? Aí é só você fazer. Ele tinha 60, né? Ele tinha 60, ele colocou 30. 60. 60 mais 30 é quanto, pessoal? 60 mais 30. Isso mesmo, 90. Tá?
Então, no dia 26/4, ele estava com R$ 90. Correto? Agora, olha só, pessoal. No dia 27, né? No dia 27, tá? Ele fez um débito de R$ 50. Débito é quando você tira dinheiro, não é isso? É quando você está tirando dinheiro. Então, olha só. Eu tenho 90, né? E vou tirar 50. Então, fica o quê? Fica 90, tá? Menos 50. Quanto que é 90 menos 50? Muito bem, Thierry. R$ 40. Tá bom? Tá certo, pessoal? No dia 27, ele tinha R$ 40. Mas olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu, tá? No dia 2 de maio, né? Ele fez um débito de R$ 110, né? Ele fez um débito, ele tirou dinheiro. Observe que ele tinha 40. Ele tirou 110. O saldo vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Responda no chat para mim. Eu só quero saber se vai ficar positivo ou negativo. Só escreva a palavra, tá? Positivo, vai ficar negativo. O saldo vai ficar positivo ou negativo? Isso. Vai ficar negativo. Por quê? Porque ele tirou mais do que ele tinha. Tá bom? Então ele tinha R$ 40 e tirou 110. Olha só. Ele tirou mais do que ele tinha. Essa conta aqui você faz normal. Você faz lá, ó, 110, né? Menos 40. Você faz normal. Você coloca lá, né? O maior em cima, o menor embaixo. Só que você já sabe, esse resultado, ele vai ser negativo, tá? Porque ele tirou mais do que ele tinha, tá? Então, 0 menos 0 é 0, né? E 11 menos 4 é 7. Então, como é que vai ficar o saldo dele? 70 negativo, tá? Olha só, ele está devendo R$ 70 para o banco agora. Para o saldo dele ficar zerado, quantos reais ele tem que colocar no banco? Para o saldo dele ficar zerado agora. Para o saldo dele ficar assim, ó, 0. Quanto que ele tem que colocar no banco? Ele tem que colocar 60, 70, 80, 90, 100. Quanto que ele tem que colocar no banco? Isso, muito bem. Luiz Felipe está correto. Luiz Felipe, palminha para você, tá? Ele tem que colocar R$ 70, né? Se ele colocar R$ 70 aqui, aí vai ser 70 menos 70, tá? E vai dar quanto? 0. Aí vai ficar com saldo zerado. Ele não vai ficar nem devendo e nem vai ter dinheiro no banco, tá bom? Continuando. Agora, de novo, sorteio de novo, né? Tomara que vocês não fujam. Eu ainda quero ver o John Jairo respondendo aqui pra gente, né? O John Jairo, certo? Que estudou comigo ano passado, tá empolgado aí com a aula que eu tô vendo, né? Então, vamos lá, pessoal, olha só, né? Olha lá, o termômetro, né? O termômetro está marcando 5 graus. Olha só, ele está marcando em 5. Agora a pergunta, como que vai ficar? Não responda no chat, tá, pessoal? Não responda no chat, que eu vou sortear agora a pessoa responder, tá? Porque nossa aula está finalizando. Então, olha só, o termômetro está marcando 5 graus. Quantos graus ele vai marcar? Se a temperatura diminui 3 graus. Vamos para o sorteio. Thierry, liga o microfone aí, Thierry. Na escuta. Isso mesmo, Thierry, muito bem. Você estuda em qual série, Thierry? Nono 2. Muito bom, nono 2. Vamos lá, Thierry. O termômetro estava
5 graus, diminuiu 3. Como que vai ficar o termômetro agora? 2. Isso mesmo, certinho. Palminha para você, tá? 2 graus, parabéns, tá? Vamos para o próximo agora, ó. Ele estava 5, diminuiu 3, ficou 2. Tá? O Altier acertou. Vamos para o próximo. José Raimundo está aí, José Raimundo? José Raimundo do 8º ano, eu acho, hein? Oi, Opa, Oi, José professor. Raimundo, tudo bem? Tá bem? Você tá bem? tudo. E com o Vamos senhor? lá. Tá tudo bem também. Vamos lá, ó. José Raimundo, o termômetro estava marcando 5 graus e a temperatura diminuiu 5. Quanto quer ficar o termômetro? 0? Isso mesmo, palma para você, tá? 0 grau. Tava 5, diminuiu para 5, fica 0. Muito obrigado, Zé Raimundo. Vamos pro próximo agora, tá? Bora lá, o próximo, pessoal. Vamos lá. Vamos ver quem é o próximo. Pedro Henrique. Pedro Henrique está aí, o Pedro Henrique? Tô. Opa! Aí, falou forte, Pedro Henrique. Pedro Henrique, vamos lá. O termômetro está marcando 5 graus. Quantos graus ele vai marcar se a temperatura diminuir 7 graus? -2. Muito bem, cara. Certinho, tá? -2 graus. Vai ficar negativo, né? Porque ele diminuiu mais do que ele tinha, tá? Então vai ficar aqui -2 graus, tá? Isso aqui, esse exercício 2, tá? Que é para calcular o saldo de gols, certo? Eu vou deixar para vocês responderem aí, tá certo? Que eu vou passar essa cartela para vocês, tá bom? E aí vocês vão responder isso aqui no caderno de vocês. Vocês copiem em qualquer lugar e respondam isso aqui, tá bom? A mesma coisa é a 3. Tá bom? Vocês vão responder essa 3 aqui também, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa cartela para vocês no grupo, tá? No grupo, vou passar. Aí vocês vão respondendo. Aí na próxima aula, a gente corrige. Tá ok? A gente faz a correção dessa cartela, porque já estamos aqui já 1 hora já e já tá dando tempo, tá bom? Aí, pessoal, quando tiver a próxima aula, eu aviso vocês no grupo, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tá? Daqui a pouco eu já vou mandar o slide no grupo para vocês responderem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no grupo lá da gente, tá bom? Depois, amanhã, eu mando o link do vídeo para quem quiser rever. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, até a próxima, tá? Muito obrigado pela participação e até mais. Valeu. Falou, John Jairo. Não foi dessa vez que você foi Tchau, sorteado, pessoal. mas na próxima você vai, tá? Na próxima você é Tchau, sorteado, tá, John Jairo? professor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, professor. Falou. É. Tchau. Até mais.